Olá, gente, tudo bem? Tô aqui. Gostaram do meu novo visual? Eu sempre confio no visual novo, né? De acordo com a necessidade que a gente tem, a gente vai mudando o visual, né? Mas hoje eu vou falar com você a respeito de pai. Ontem foi Dia dos Pais, então vou falar sobre paternidade. É um assunto bem interessante. Eu vi que várias pessoas postaram uma homenagem para os pais. E algumas pessoas postaram, né, uma homenagem para a mãe, com foto da mãe, dizendo você foi mãe e pai. E eu achei, assim, curioso, na verdade não curioso, mas assim, um pouco complicado quando a gente entrega essa honra para a mãe, que é uma honra que é do pai. Então, independente de qualquer coisa que tenha acontecido, independente da paternidade que você tenha, se hoje você existe, é 50% pai, 50% mãe, né? Na verdade, nós somos formados por óvulo e espermatozoide, então é literalmente 50%. Eu sou grata pelo meu pai, independente do que ele fez por mim. Qualquer coisa que ele vier a fazer a mais ou a menos, eu tenho que ser grata porque eu existo. E se eu existo, eu sou grata. Então, essa paternidade, quando ela é honrada pela mãe, às vezes a mãe ela recebe essa honra e até um orgulho, né? Até um troféu dizendo: Poxa, eu sou pai e eu sou mãe. Legal. E é um peso, porque se ela teve que exercer essa função materna, essa função paterna, ela pesou para ela. Pesou para ela, porque ela deveria ter ficado na função materna, numa função mais tranquila, mas não, ela teve que exercer a função pai e mãe. Então, alguma coisa aconteceu de errado. De repente, uma separação, de repente, um abandono, de repente, uma morte, alguma coisa aconteceu para essa mãe exercer essa função. Na verdade, ela não foi pai, ela foi mãe e ela exerceu a função paterna porque houve uma ausência. E essa ausência e essa sobrecarga, sim, a gente tem que entregar essa honra a essa mãe que fez o que pôde pelos seus filhos, fazendo inclusive a função materna. Mas nós devemos entregar essa honra aos nossos pais, incluindo eles. Eles existiram e por existência dele, eu existo. Né? Quando a gente exclui essa presença paterna, esse lado paterno, isso vem gerando vários problemas para a nossa vida. Por quê? Porque eu sou 50% e se eu estou excluindo esse pai, eu estou excluindo algo dentro de mim. Então, algo dentro de mim eu não vou gostar. E eu preciso de uma autorização da minha mãe, ou de uma influência da minha mãe, ou que minha mãe me ajude a honrar o meu pai. Por mais que ele seja complicado, por mais que a sua paternidade foi complicada, a gente tem vários casos de pessoas que tiveram pais que não honraram, né, esse nome, esse título de pai e que tiveram histórias trágicas, mas mesmo que nós tenhamos tido esse pai, glória a Deus que eu tive um pai que eu consigo honrar ele com tranquilidade, mas nem sempre as pessoas elas conseguem. E ouvir isso para algumas pessoas pode ser difícil, porque elas querem sim entregar essa honra à mãe, e essas mães querem sim bater no peito com todo orgulho, sendo pai, sendo mãe, né? E a palavra de Deus ela fala que honrar teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem. Então, o seu filho ele precisa de honrar o pai, independente de qualquer coisa. Se ele quer, se você quer que o seu filho vá bem na vida, então ensina ele a honrar o pai. E às vezes é difícil honrar porque o pai não arcou com essa, deu um barulho de moto, essa honra que deveria ser, esse nome, essa grandiosidade que é ser pai. Então, o recado que eu deixo para essas mães que receberam o título, para você que é filho, que é difícil para você honrar o seu pai por algum motivo, olha, existe um pai que ainda que o seu pai e sua mãe abandone, ele toda a vida nunca te abandonará. Então, se você é mãe, ensina o seu filho a honrar ao pai que eles têm. Se você é filho, aprenda a honrar o pai, independente de qualquer coisa que tenha acontecido na sua história, por mais dolorosa que ela seja. Ensine, aprenda a honrar o pai, porque honrando o seu pai, você vai estar honrando a você mesmo, porque 50% de você é ele.
E é um mandamento para que nós possamos amar os nossos pais. Então, se eu quero sucesso na vida, se eu quero seguir em frente, eu preciso de honrar esse pai. Então, é uma sobrecarga que a mãe recebeu, que a mãe teve, mas é uma obrigação nós, como mulheres, de ensinar os nossos filhos a honrar o nosso pai. Existem mulheres que tiveram filho antes de casar, ou numa idade matura, ou teve sim uma vida de uma forma leviana, e aí agora ela tem filho e ela precisa de ser exemplo. E aí, poxa, como que eu vou contar pro meu filho que, né? Nossa, eu tive um filho antes do casamento, eu tive um filho de uma forma leviana, eu não sei quem é o pai. Então existem várias situações, e são situações que existem. E aí ela começa para tirar um pouco da culpa dela, para não ser tão feio pro filho, ela começa a falar mal do pai, ela começa a falar que foi iludida, ela começa a contar historinhas, que aí fica difícil pro filho honrar um pai. Às vezes o pai não, a criança, ela não tem essa autorização para honrar esse pai. Não faça isso. Tente ao máximo fazer com que o seu filho se dê bem com a imagem da figura masculina, a imagem paterna. E se ele não tem uma figura paterna tão saudável, você tem opção, aliás, é, você tem que fazer com que ele enxergue Deus na vida dele como pai. Porque a palavra de Deus fala que de sorte que não sois mais servo, mas sim filho, e como filhos sois herdeiros. Então ninguém está abandonado. Por mais que essa figura paterna não seja uma figura limpa, não seja uma figura que é um exemplo para o seu filho, ele tem o nosso Deus como nosso pai. Então, ensina seu filho a honrar, independente de qualquer coisa. Sabe por quê? Porque ele existe. E se você tá brigando aí com seu pai e honrando a sua mãe duplamente por ela ter exercido a função paterna, honre o seu pai, honre o seu pai. O fato de você existir, você já tem que ser grato por isso, ok? É o recado que eu deixo pra vocês a respeito de pais. E mais pra frente a gente vai falar sobre vários assuntos que eu tô com muita saudade e pra falar muita coisa boa, tá bom? Beijos, tchau!